Olá, sejam bem-vindas! E hoje quero compartilhar com vocês aqui uma super aula onde eu vou falar para vocês um pouco sobre as feridas emocionais, aquelas feridas invisíveis, ocultas e que muitas vezes estão aí fazendo com que você tenha medo de se expor, com que você fique procrastinando, talvez assim travada na vida ou tendo problema nos relacionamentos, deixando de fazer dinheiro, de ter sucesso por conta dessas feridas, ou seja, por conta daquilo que eu não consigo enxergar, mas eu sei que tem. Então hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre essas feridas emocionais, as feridas da nossa alma. Mas antes disso, eu vou deixar um recadinho. Se você é aquela mulher que tem dificuldade de dizer não, que é aquela pessoa que adora agradar e que se sente muito mal quando não consegue ajudar, e que também, de certa forma, todo mundo te procura para que você possa resolver as coisas, enfim, você é como a solucionadora. Talvez você se sinta um pouco exausta, sobrecarregada. Eu tenho uma aula. Eu gravei uma super aula para vocês, que é a aula sobre a Síndrome da Salvadora. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e se você quiser depois adquirir essa aula, fica à vontade. Então, olha só, feridas emocionais. Meu Deus, quais serão as minhas feridas? Talvez você vai escutar e você vai pensar assim, nossa, parece que eu tenho todas. Eu também tenho. Eu também tenho várias. E quando a gente começa a descobrir, a conhecer as nossas feridas, a gente para de agir de forma inconsciente e começa a agir como racional e não só como irracional. Então, quando eu conheço as feridas que eu tenho, eu acabo parando para pensar. Antes de tomar qualquer decisão, dependendo da situação que eu tô, eu começo a pensar antes de agir. Então é importante conhecer as feridas para que você possa ressignificá-las, curá-las, cicatrizá-las. E eu quero começar falando sobre uma ferida que eu tenho aqui, que é a ferida da humilhação. A ferida da humilhação, ela é aquela ferida que eu diria assim, as mães, elas são grandes responsáveis por manifestar essa ferida nas filhas, porque as mães, quando a gente é pequena, elas ficam nos comparando, né? Olha só, você tá gorda, olha a tua irmã, olha a tua prima, né? Então, olha só, você tá indo mal nas notas, você tem que fazer igual a tua colega, a fulana. Então, se vocês querem saber como isso acontece, assistam o filme Minha Mãe é uma Peça. Você vai ter certeza do quanto realmente, se você foi uma dessas pessoas que tem ferida de humilhação por conta da sua mãe, e que não foi a intenção, com certeza, ela queria te proteger, ela queria te ensinar, mas a nossa criança não entende, né? Então, feridas emocionais, elas acontecem lá na fase intrauterina, algumas delas, e outras é até, né, a adolescência. A ferida da humilhação, ela acontece na adolescência. Então, no meu caso, quando eu ia para a escola, eu sofri bullying. Então, o bullying fez com que eu carregue em mim essa ferida da humilhação. E muitas vezes, quando a gente tem essa ferida, a gente acaba atraindo mais humilhação. É como se você se sentisse distraída, assim. É como se a gente fizesse tudo para validar aquela situação. Ou seja, se vai comer alguma coisa, teve um momento que eu fui viajar, não faz muitos dias, fui para a serra, e no almoço caiu um negócio na minha calça e eu me sujei toda. Ai, eu fiquei muito mal. A sensação que todo mundo estava olhando para mim, por quê? Por conta da minha ferida infantil, da humilhação. Quando eu cheguei no banheiro, eu pensei, calma, Vanessa, é a tua criança que está sofrendo nesse momento. Então, quem tem a ferida da humilhação, ela se cobra muito pela perfeição, porque nunca se sente boa o suficiente. É difícil, você busca o reconhecimento, enfim, do pai, da mãe, aquela pessoa talvez que foi mais rígida com você, né? Te cobrava demais pelas notas da aula, enfim. E aí você sente essa necessidade de perfeição e excesso de controle. É como se quer ter o controle para não se sentir humilhada. O difícil é que, como você acaba
tendo essa ferida, você acaba tendo dificuldade de fazer stories, vídeos e também como dar essa aula aqui no YouTube, que para mim está sendo uma experiência incrível. Primeira vez que eu fui gravar uma aula, eu fiquei muito mal, então estou aqui agora rompendo uma ferida, né? E eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês, porque a ferida da humilhação me impede que eu coloque a cara nas redes sociais, que eu faça vídeo. Então, quando eu entendi que era uma ferida da minha infância, da minha criança, eu já sei que não tem nenhum dragão querendo me engolir, então tá tudo certo, né? Vamos lá, porque ou eu faço ou as coisas não vão para frente, então eu preciso fazer. Então, a ferida da humilhação faz com que a gente se torne uma procrastinadora por conta da necessidade de querer que tudo esteja perfeito. Nunca se sente boa, então acaba se sentindo procrastinadora. Vou deixar uma dica então para quem tem a ferida da humilhação, fazer que nem eu, né? Começar a fazer vídeos, lives, criar coragem e começar a fazer. Outra dica é você possa fazer uma lista das qualidades que você tem, que você vai ver que geralmente você está focando naquele defeito, aquilo que você acha que talvez seja um defeito, quando você pode estar aí focando nas qualidades que você tem. Então, também celebrar as tuas conquistas, né? Os reconhecimentos, celebrar o progresso que você teve, poder olhar para isso, reconhecer e também fortalecer a tua autoestima, porque quando você está com a autoestima fortalecida, é mais difícil de sentir que a humilhação possa tomar conta de você. E a segunda ferida, então, é a ferida da rejeição. Rejeição, ela acontece lá na fase intrauterina ainda. Então, é quando talvez a mãe descobriu a gravidez um pouco tarde, não sabia que estava grávida e de certa forma acabou rejeitando, né? Rejeitando de forma inconsciente, talvez, ou foi um momento difícil que ela não queria estar grávida, não queria ter filhos mais, ou já tinha um bebê pequeno, ou era muito jovem, né? Tem um psiquiatra chamado Franz Ruppert que ele fala que é ainda na fase intrauterina quando a criança não foi vista. Então, a ferida da rejeição é um movimento de amor interrompido do genitor do mesmo sexo, ou seja, o filho, né, homem com o pai e a filha mulher com a mãe. Como se a menina não se sentiu vista pela mãe. Então, na vida adulta, ela acaba buscando afeto, aprovação, validação e ela acaba desenvolvendo muitas vezes a síndrome da menina boazinha, a agradadora, né? Então, ela acaba adotando como uma estratégia de sobrevivência agradar. Ou seja, eu agrado para que as pessoas não me rejeitem. Essa menina que sofreu a ferida da rejeição, ela acaba tendo medo de ser rica. Porque se eu for rica, talvez vão me rejeitar, né? Não vão me amar ou não vão me aceitar. Então, ela acaba muitas vezes ficando presa, né? Naquela mentalidade de escassez, porque não consegue prosperar para continuar pertencendo às pessoas por medo de ser rejeitada. E a cura, então, para essa ferida da rejeição é que você pare de se criticar, pare de se achar defeito, vai lá para frente do espelho e começa a dar elogios sinceros, você começa a praticar o auto-amor contigo, faça uma lista de conquistas e realizações, faça a lista de qualidade que você tem e também fortaleça a tua autoestima e pratique palavras de afirmações positivas, para que você possa aí não estar se rejeitando ou se abandonando, porque acaba que quem tem a ferida da rejeição também atrai mais a rejeição. Nos relacionamentos, nas amizades, tudo aquilo que eu rejeito se apodera de mim, tudo aquilo que eu acolho, eu liberto. Então é por isso que hoje eu faço as constelações familiares, para poder de certa forma estar ajudando mulheres a se curarem das feridas emocionais. Porque quando elas conseguem se conhecer, elas sabem que elas têm o poder na mão. Porque quando você tem uma ferida,
e você consegue curar, é por aí que vai entrar a tua maior luz. Então a nossa luz entra por onde temos as nossas feridas. É você transformar as suas feridas emocionais em talento. Eu mesma, olha quantas coisas eu vivi na minha vida, né? Perdi irmão na infância, enfim, vivenciei muitas coisas assim, vícios na família, né? Perdas. E hoje, quando eu consegui curar essas feridas, eu consegui fazer com que a luz entre na minha vida. Então, quantas mais feridas você tiver e você conseguir acolher, olhar para elas, se conhecer, mais sucesso, mais você vai conseguir prosperar, né? Então, a ferida do abandono, ela acontece lá na primeira infância também, quando pode ter acontecido uma separação, ou o pai foi embora, ou a criança buscou o pai ou a mãe e eles não estavam disponíveis, porque estavam trabalhando, né? Naquele momento, não, a criança entendeu que eles não estavam disponíveis. Então, a ferida do abandono, ela torna aquela criança silenciosa, talvez quietinha, né? Não quer incomodar para não ser abandonada. Mas ela é um pouquinho pior do que a ferida da rejeição, porque é como se a criança não se sentisse digna de amor. Então é como se ela sentisse que as pessoas não amam ela. E a linguagem do amor de quem tem essa ferida é o toque, a validação, é aquela pessoa que ela quer se sentir amada o tempo todo. Então, muitas vezes, ela acaba se tornando uma pessoa pegajosa nos relacionamentos. Ela tem medo de ser esquecida, de ser deixada para trás, então ela precisa que não esqueçam a data do meu aniversário, o dia do Natal, o dia dos namorados, porque isso vai me deixar muito mal, vou me sentir deixada para trás. Então, é aquela pessoa que ela faz de tudo para receber um convite, ela tem medo que não convidem ela, que deixem ela de fora, mas aí chega na hora ela não vai, né? Então, quem tem a ferida do abandono, ela mesma acaba provocando o abandono. Por quê? Para reviver o trauma e reafirmar a crença dela, ou seja, homens abandonam, né? E aí, muitas vezes, quem tem a ferida do abandono se torna a pessoa dá demais. Ela faz tudo pelo outro, nas amizades, no relacionamento, ela dá demais de si, então o outro se sente, né, daqui a pouco não consegue retribuir e vai embora, o relacionamento acaba, ou a pessoa se torna muito pegajosa, né, ou ela se mostra muito carente. Então hoje, por isso que eu falo aí, mulheres, que quando vocês vão conhecer alguém, por mais que vocês estejam loucas aí para ter um relacionamento, muitas vezes quando os homens sentem que a mulher, ela realmente tem a ferida do abandono, ela se sente muito sozinha, ela demonstra muito que ela quer ter alguém, é aí que não dá certo. Então, assim, poder curar essa ferida, se tornar autossuficiente, conseguir resolver os teus desafios, sem depender muito do outro, eu diria assim, se tornar quase o outro para você mesma. Você não se abandonar, você se cuidar, você se colocar em primeiro lugar, você se amar, e também você praticar e cuidar com a lei do equilíbrio, não dar demais, dê apenas o suficiente, dê apenas na medida certa que o outro também te entrega, para que você não se frustre. Então, quem tem essa ferida do abandono, essa é a dica, cuidar com a lei do equilíbrio, não dar demais e se tornar o máximo de autossuficiente que você conseguir. Eu também sinto que eu tenho essa ferida, mas eu acredito que eu já curei ela muito bem. E hoje eu sou muito bem resolvida com a minha própria companhia, muitas vezes, né? Então, aprender a ser o outro para nós mesmas. E a quarta ferida, então, é a ferida da traição. Nossa! Não vou trazer aqui para vocês, mas além das 5 feridas, existem os 5 traços de caráter, que é o nosso formato de corpo, também tem a ver com as nossas feridas emocionais, porque lá na infância, quando a gente passou por essa ferida, vivenciou a experiência dessa ferida, nós desenvolvemos estratégias de sobrevivência, formando traços de caráter em nós. Então hoje
depois das formações de PNL que eu fiz. Quando eu sento com alguém na minha frente, eu já sei quais são as feridas dela, geralmente pelos traços de caráter dela. Então, a ferida da traição geralmente é aquela pessoa que tem aquele corpo mais cintura fina, né? Mais os formatos mais, enfim, curvas maiores, né? E a ferida da traição é quem? É aquela pessoa que teve uma experiência na infância ou no primeiro namoro, que viveu uma traição. Vou contar para vocês, eu tenho essa ferida da traição também. Porque quando eu era criança, eu era apaixonada pelo meu pai. E então minha mãe se posicionava, né? E meu pai também se posicionava, mas eu brigava com minha mãe porque eu tinha ciúme dela. Eu queria a atenção do meu pai para mim. Então eu tinha uns 4, 5 anos e eu já competia com a minha mãe. Então, de certa forma, eu hoje tenho a ferida da traição porque eu fui aquela menina que foi traída pela própria mãe, né? Então, talvez a criança, ela se sentiu traída de alguma forma, alguma coisa aconteceu e ela cresce então com esse excesso de controle. Muitas delas são bem desconfiadas, não é o meu caso, mas ser controladora. É aquela pessoa que ela não vai entrar numa montanha, não vai subir numa montanha russa nem assim, ó, que ela não consegue vivenciar algo que ela não tenha o controle nas mãos dela. Então, o quanto é difícil para quem tem a ferida da traição poder confiar e controlar. Então, o primeiro relacionamento geralmente é o que marca pro resto da vida. E no meu primeiro relacionamento também eu fui traída. Nossa, foi assim a pior experiência da minha vida, assim, nos relacionamentos, a primeira traição. E aquilo com certeza marcou, né? E fez com que eu desenvolvesse as estratégias de sobrevivência de controle e senti que não dá para confiar, né? E hoje eu sei, já curei, já integrei isso, mas quero que se você também se identifique, né? Você possa aí se libertar, acolher e curar essa ferida. Então, é aquela crença que se tornou a tua verdade. Todas nós temos crenças, mas todas as pessoas traem. Não, isso é uma crença. Então, quando você consegue reconhecer essa crença, você liberta. Então, quem tem ferida da traição geralmente são as pessoas mais sedutoras, talvez um pouco manipuladoras. Lógico, eu manipulo para o bem, né? Para aquilo que é bom. Mas a questão da sedução é aquela pessoa que ela te seduz de forma natural. Então, se vocês conhecem alguém assim, possivelmente essa pessoa tenha a ferida da traição. Quem tem a ferida da traição, ela pode não mostrar, mas ela também tem a autoestima um pouco baixa. Ela acha que tem muito, mas ela tem um pouco baixa autoestima também. Então, quem tem a ferida da traição, a dica é pratique, né? Fortalecer a tua autoestima, trabalhar muito a tua segurança, a tua autoconfiança e faça uma carta do perdão para quem te traiu. Seja lá um ex-namorado, faça essa carta do perdão para ele, que é um jeito de liberar o perdão. O perdão não é só para a pessoa. Esse perdão não é para mandar para a pessoa, é para você se libertar. E a quinta ferida, então, é da justiça, da injustiça. Ferida da injustiça, geralmente os advogados, as pessoas aí, professoras, às vezes líderes de ONGs, pessoas que estão à frente de movimentos de ajuda, são pessoas que têm essa ferida da injustiça. Geralmente alguém que passou por alguma grande perda, ou viu uma injustiça acontecendo na família, ou a mãe com o pai, né? Então, é aquela pessoa que cresce querendo fazer justiça sempre, mas na verdade ela está tentando fazer justiça pelos pais, ou pela mãe ou pelo pai. E por incrível que pareça, ela sempre vai acabar atraindo mais movimentos de injustiça, mais pessoas com problema, mais coisas para ela resolver. E essa pessoa da injustiça, ela também é perfeccionista. E ela tem dificuldade de pedir ajuda. Muita dificuldade. Então, ela se sobrecarrega, com certeza, né? Dicas. Praticar a gratidão. Sentir gratidão, porque possivelmente tá tentando fazer justiça, né?
a aceitação daquilo que não dá para controlar, tem coisas que não dá para controlar, então coloca nas mãos de Deus e aceitar, buscar significados positivos para aquelas experiências difíceis, tentar encontrar um significado positivo, né? Praticar o desapego, daqui a pouco de livros, de coisas que você já não usa mais na sua casa. Essa é a minha dica para quem tem a ferida da injustiça. Então, essas são as 5 feridas emocionais, né? Deixei algumas dicas, mas se você se identifica e você sente que alguma delas hoje trava de forma absurda a tua vida, e tenho certeza que sim, né? Quando não são vistas, tem como fazer um movimento de constelação familiar, enfim, tem outras técnicas que podem ser aplicadas para que você consiga curar essas feridas, né? Então, vou deixar para vocês aí o meu Instagram, Vanessa Lazarotto _mentora. Me segue lá no Instagram para você acompanhar mais dicas e mais conteúdos como esse. Um grande beijo, bora se cuidar!